ressurreição de Lázaro do sepulcro. Diante disso tudo, diante das mensagens do conhecimento, diante da regionalidade, daquilo que nós conhecemos, diante da fé, do amor, do carinho, da fraternidade, diante do amor do homem, diante de uma ciência, muitas vezes nós não cremos naquilo que vemos. Muitas vezes nós não analisemos naquilo que nós vemos diante dos nossos olhos. Mas, se nós olhar para trás, se nós olhar diante dos nossos pesadelos, dos nossos enfermos, das nossas angústias, das nossas dores, não tem família que já não passou, que Maria e Marta passou. Não tem família que não perdeu um ente querido. E não tem um ser humano que não queria que Jesus aparecesse para ressuscitar. Talvez é uma esperança de todos nós, quando nós dialogamos diante da fé, do amor de Deus, da fé do Senhor maior. Quando um Pai Celestial autoriza um bom espírito no mundo expor o teu corpo para fazer a cura como Jesus fez, trazer uma ciência, fazer o mundo mudar e fazer com que a história dele permaneça em pé há 2010 anos. Essas são as palavras do sacerdote Carlos Adilson, que diante do meu conhecimento eu passo a vós e passo a ti. E essa é a parte de Lázaro, aquilo que nós aprendemos no catolicismo, na Igreja Católica Apostólica Romana, aquilo que a Sagrada Escritura nos mostra e aquilo que nós conhecemos através da religião. Mas diante de tudo isso, existe um poder maior ainda, que a versão depois que Lázaro saiu do sepulcro, que é o momento que ele tirou a túnica, desenrolou a túnica e jogou sobre o corpo dele o lençol, mas ele estava deformado. Ele estava 2 dias do morto. Ele já estava deformado. E a partir do momento que ele saiu, mesmo jogando uma túnica, um lençol, aquele lençol pegaria no seu rosto, grudava no seu rosto, até um milagre maior. O primeiro milagre foi ressuscitar Lázaro do sepulcro. E o segundo milagre foi fazer com que ele voltasse à sociedade, que ele voltasse ao mundo. Por isso que hoje nós cultuamos Abaloaê. Esse é Lázaro. Esse é o Lázaro ressuscitado. Esse é o Lázaro que saiu do sepulcro. Sem poder mostrar a face para os seus amigos, para a tua irmã. O povo da Judéia, o povo de Betânia, eles os colocou o manto de palha. E dali saiu Lázaro à vida até a sua segunda morte. Eu quero cumprimentar que Abaloaê é o rei dos reis, é o sangue da dor. Abaloaê nos traz a força energética. Isso é comprovado, pelo menos
80% que aqui estão, guardando as condições, se preparando para que hoje nós mostrassem a primeira gruta construída no Brasil e a segunda gruta existente no mundo depois da tibetânica, que está lá até hoje, pela informação que eu puxei há 30 dias atrás. Né? Acho que o Dr. Rubens, que acompanha tudo o mistério religioso do mundo, está lá em Betânica ainda, a Gruta de Lázaro. E a segunda construída não é uma cópia, né, deputado? Não é uma cópia, mas aqui a gente não pode lá ver. Não temos condições de ver. E também, quando alguns vão lá ver, quer ficar pertinho. E aqui ela foi construída com todo o amor, com todo o carinho, com toda a perfeição da réplica original da Gruta de Lázaro. Só não tem uma pedra para nós empurrar porque é muito pesada. Aí foi colocada um monumento na porta, porque é muito pesada para tirar uma pedra. Cada turista que vem tem que tirar uma pedra para o turista entrar. Né? Eu já sou magrinho, aí eu vou ficar mais magrinho ainda. Mas essa é uma réplica que foi construída no Brasil, mas que foi construída com muito amor, com muito carinho. Espero que ela fique aqui para a eternidade. E aqui nós estamos plantando uma semente, que nós estamos colocando uma história, que nós estamos lançando uma ideia, uns pedidos, uma força, que todos os médiuns possam entrar aqui dentro, meditar, põe a mão no túmulo, bater a cabeça no pé de Abaloaê, deixar seu nome escrito nos buracos da gruta, para que vocês peçam a sua cura, as suas forças energéticas, que vocês peçam a paz na família, que peçam aquilo que é mais sagrado, que é a vibração do Pai Celestial. E Lázaro e Abaloaê é um só. É um espírito ressuscitado, morto 2 vezes. É um espírito que veio ao mundo para dar evolução e para evoluir a reencarnação. E todos nós somos reencarnados em marcha de evolução. Aberto ao público de hoje para frente, para todos aqueles que queiram conhecer, que não tem condições de ir em Betânica, conhecer a Gruta de Lázaro, mas com uma pequena mudança: catolicismo e umbandismo. É por isso que deu certo essa união do roteiro turístico religioso sustentável. É que todos os umbandistas têm um pouco do catolicismo. Nós temos Xangô, amamos Xangô com o nosso orixá, mas conhecemos São Jerônimo do outro lado, no catolicismo. Então só muda as palavras, mas o santo é o mesmo. Nós cultuamos de uma maneira diferente, mas os santos, os orixás são o mesmo. A Abaloaê que nós tanto amamos, a Abaloaê que nós tanto admiramos e nós tanto cultuamos, é Lázaro no sepulcro, é o mesmo espírito, é a mesma força energética. Só muda o veste, só muda o manto. É por isso que está aqui Jesus chamando Lázaro, levantando do sepulcro, e Abaloaê saindo pela porta ao povo. Doutor, vamos. É toda a tua placa de inauguração. Pai, mãe, filho de Abaloaê, que Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
que o Deus onipotente, que dê todas as forças poderosas, que a partir de hoje, que Oxalá, o nosso Pai maior, nos proteja, nos defenda e dá a cada um que aqui pisar aquilo que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os amigos associados, receber os nossos irmãos, os nossos médiuns, os nossos vizinhos, os nossos umbandistas e todos aqueles que estão sempre junto conosco. Meu muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui e que nós possamos ter e fazer o melhor possível. É a meta minha aqui na casa como presidente, é o meu desafio, sempre trabalhar em prol da associação, em prol da sociedade e dos direitos sociais daqueles que me procuram e daqueles que sempre estejam ao meu lado. E aqueles que venham a nos auxiliar, aqueles que venham a partilhar os seus pequenos problemas e buscar a nossa orientação, seja para qualquer área, trabalho, profissional, política, doença, jurídica. Nós estamos aqui à exposição a resolvê-lo e dar continuidade à vida desse cidadão, que esse cidadão possa ter uma vida melhor, uma vida mais ampla e mais digna de si. Comemorando a escravatura, um dia especial, amplo do sofrimento no Brasil. Um dia que nós todos, lembrando um pouquinho do nosso passado, do país que tudo começou, e sem eles nós não teríamos um país como nós temos. Mas pagaram um preço grande, um preço de muito sofrimento. Esse só o sofrimento da escravatura, os sofrimentos dos nossos povos que aqui passou e que aqui sofreu perante a humanidade, com povos que tanto lutou, que tanto trabalhou, que tanto lutou, um povo que sem direito de escolher, sem direito de reclamar, sem direito de chorar, só tinha um objetivo na vida, que era ser obrigado a trabalhar sem condições de vida, a trabalhar sem condições de direitos e sem condições de sobrevivência, muitas vezes. Então hoje nós ainda reclamamos da vida, porque nós não olhamos a nossa cultura, nós não olhamos a nossa raça, e muitas vezes nós saímos para a escola e lá dentro das escolas nós não aprendemos a história do nosso país, porque muitas vezes a própria educação não deixa para trás a história mais digna e mais ampla do país como o nosso. A própria educação coloca pão nos frios e deixa para trás a dor dos povos, e fala muito do social, fala muito da história, que muitas vezes não pertence nada a nós. Essa própria educação, que hoje está sendo resgatada, está sendo trabalhada, uma educação que talvez 70% das pessoas que aqui estão não aprendeu dentro da escola, mas os nossos filhos, os nossos netos, eu tenho certeza que da agora para frente eles vão saber o que foi uma escravidão, o que foi a cultura, o que foi uma raça, o que foi uma religião. Então esse é um trabalho
de algumas pessoas que trabalham junto com a gente, levantando os direitos sociais, os direitos educativos, porque aqui na associação nós não falamos só em religião, aqui na associação nós não falamos só no poder espirituais, aqui na associação nós discutimos base, aqui na associação nós trabalhamos em cima de ciência, nós trabalhamos em cima de cultura e de história, uma história que muitas vezes um povo em si não sabe o que é. Nós demoramos a gruta, eu vi ali, com as pessoas visitando, não conhecia ainda uma história que para muitos, para mim principalmente, foi coisa fácil para me aprender. Eu vejo pessoas, professores, orientadores, que estão dentro da sala de aula, que não sabem o que é uma cultura, e não sabem distinguir no Brasil a palavra Abalorei. Isto, para quem saiu de uma faculdade, para quem fez um doutorado, é feio. E muitas vezes para nós aqui, escutar alguns doutores dizer, eu conheço que quando fala o que é Abalorei, eu pergunto, poxa, será que eu estou no Brasil? Será que é aqui que eu vivo? Eu deveria dar a explicação para o inglês, para o francês, para o argentino, para o paraguai, mas para o brasileiro não. O brasileiro tem o direito de saber e o dever de saber sair da escola sabendo o que é Abalorei, Oxum, Iemanjá, porque foi daí, essa é uma tradição que foi criada para começar o Brasil, é uma tradição que foi criada para iniciar o país, uma tradição que foi criada para levantar e sustentar esse país brasileiro, onde todos nós pertencemos, onde todos nós vivemos bem hoje. Esse é o país que nós vivemos e não aprendemos, não conhecemos a cultura. Talvez até eu aprendi um pouquinho tarde, porque dentro de uma sala de aula eu não aprendi. Dentro do colégio eu não aprendi o que é um orixá. Porque faltou das autoridades, faltou dos governos na época a palavra conceito educativo, que hoje está sendo resgatado com muita luta e muito trabalho, aonde nós, médicos, umbandistas, religiosos, está sentados numa cadeira para discutir o assunto e para levantar os direitos sociais, os direitos educativos, religiosos brasileiros, aonde cada religião, sendo umbandista, católico, protestante, budista, islâmico, pode mostrar sua cultura e pode mostrar os seus direitos religiosos dentro de um país que se chama democrático, um país onde nós vivemos dentro de uma democracia. E muitas pessoas aqui dentro se dizem inconhecíveis. E muitas vezes essas pessoas têm lá um diploma na parede, têm um doutorado na parede, mas falta o quê? Falta voltar atrás, levantar a história do Brasil. É fácil nós saber que Tiradentes, isso eu aprendi dentro da sala de aula. Por que tem o dia do Tiradentes? Porque o Tiradentes era branco. E se Tiradentes fosse preto, ninguém falava dele. Se Pedro Alves Cabral fosse preto, também ninguém falava dele. Mas hoje nós estamos resgatando os direitos da escravatura e levantemos e mostramos para todos. E não é só aqui não. Eu tive em alguns eventos fora, tenho comunicado com alguns jornalistas, com alguns professores de outras regiões do Brasil,
E estou vendo que cada lugar está sendo já aplicada a educação religiosa perfeita e digna e honesta que o Brasil merece, que o nosso brasileiro merece. Meu povo, meu associado, os presentes aqui hoje, eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção naquilo que nós dizemos, para que isso serve e sirva de cultura básica. Não é uma cultura religiosa. Nós não vamos aplicar fé aqui, não. Eu acho que cada um tem a sua e cada um sabe cultuar a tua fé. O que nós queremos mostrar aqui dentro é o direito cultural, é o direito de uma cultura e de uma necessidade que cada brasileiro ter sua cultura e respeitar a cultura dos outros, sem negredir e sem defamar a tua imagem. O respeito educativo, o respeito religioso desse país, o respeito ao cidadão brasileiro tem conseguido, diante de lutas de alguns responsáveis pela lei desse país. E graças a Deus, durante esses 11 anos de trabalho, nós encontramos várias pessoas dentro da área política que nos deu apoio, que nos deu a mão e nos ajudou hoje chegar a matéria para um aluno e ele lá conhecer o que foi a escravidão. É por isso que hoje nós estamos comemorando a escravatura. É para mostrar, não é só mostrar o sacrifício, mas sim mostrar aquilo que estão fazendo, aquilo que estão sendo feito. É para isso que a associação patrocinou esse evento, e junto com esse evento, onde nós elaboramos o roteiro político religioso sustentável, que hoje a associação está fazendo parte, elaboramos a gruta, a primeira gruta depois de Betânica, onde Lázaro foi sepultado, mostrando o quadro religioso, tanto do catolicismo como da Umbanda. Mas isso aconteceu na associação, poderia ter acontecido na igreja católica, poderia ter acontecido no centro cultural. Mas por que foi acontecer a construção dentro da associação? Primeiro, porque precisava de alguém disposto a lutar por uma construção dessa. Segundo, ela foi construída por necessidade religiosa. Terceiro, por necessidade educativa. E quarto, porque nós estamos fazendo parte do quadro do roteiro turístico. É por isso que a associação está fazendo esse evento hoje, para mostrar que aqui nós trabalhamos para a sociedade, nós trabalhamos para os associados, nós trabalhamos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Nós amamos e os amamos. É isso que eu tenho que passar para você.